Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu filho ignorou minha cirurgia cardíaca e fez um cruzeiro com a esposa e então eu. Meu nome é Ellen Morrison, tenho 66 anos. Viúva há 7 anos, criei meu único filho, Jazão, com todo o amor, rigor e sacrifícios que uma mãe pode oferecer. Meu marido, Robert, era um homem gentil, cheio de humor e generosidade. Sua morte repentina, aos 48 anos, de ataque cardíaco, foi um golpe devastador. Jason tinha apenas 12 anos. Lembro-me exatamente daquele dia, daquela manhã cinzenta em que o telefone tocou e meu mundo inteiro desabou. Desde então me tornei o pilar da nossa família. Todos os dias eu lutava para garantir que Jason tivesse tudo o que precisava. Eu me levantava de madrugada, fazia as compras, preparava suas refeições, o ajudava com a lição de casa. Me certificava de que ele sempre tivesse roupas limpas e adequadas e me certificava de que sua vida fosse normal, apesar da dor invisível da nossa ausência. Muitas vezes eu deixava minhas próprias necessidades de lado. Nunca tirava férias, nunca pensava em mim. Quando ficava doente, me forçava a seguir em frente. Minha saúde era um luxo que eu não podia me dar. A felicidade do meu filho era minha maior prioridade. Mas os anos passaram. O desgaste do tempo e a exaustão finalmente me cobraram seu preço. Um cansaço surdo, falta de ar que inicialmente atribuía ao estresse e à idade. Depois vieram dores irregulares no peito que às vezes me preocupavam. Adiei a ida ao médico. Afinal, eu não tinha tempo a perder. Eu precisava ser forte. Numa tarde de inverno, quando os primeiros flocos de neve começaram a cair em Chicago, finalmente decidi consultar um cardiologista, o Dr. Lewis. Seu consultório era aconchegante, mas o ambiente era pesado, carregado de preocupações silenciosas. Lembro-me da luz cinzenta que entrava pela janela, do tic-tac constante do relógio na parede e do olhar sério do médico quando ele me disse: Ellen, sua válvula mitral está muito danificada. Você precisa de uma cirurgia de coração aberto. É um procedimento sério, mas necessário. Se esperarmos muito, os riscos aumentam. As palavras me atingiram como um trovão. Senti um peso enorme no peito, quase tão forte quanto a dor física que eu vinha sentindo nas últimas semanas. Foi como se todo o meu corpo congelasse em um momento de suspensão. Mas mais do que o medo foi a imagem de Jason que me veio à mente. Seu rosto, seus olhos cheios de promessas, seu sorriso que eu queria proteger a todo custo. Como eu poderia dizer a ele que sua mãe teria que enfrentar uma batalha tão perigosa? Como eu poderia dizer a ele que desta vez não era apenas um cansaço passageiro, mas uma batalha pela vida? Eu sabia que precisava falar com ele sobre isso. Rápido, porque o silêncio seria ainda pior. Mas lá no fundo, o medo surdo se instalou em mim. Será que ele realmente me ouviria? Será que ele entenderia? Foi o início de um caminho difícil, que nunca imaginei que teria que percorrer sozinho. Poucos dias depois da minha consulta com o cardiologista, criei coragem e liguei para Jason. Era tarde da noite, depois de seu trabalho como advogado em um grande escritório de Chicago, um trabalho que o mantinha constantemente ocupado com reuniões intermináveis, casos urgentes e prazos impossíveis. Quando ele atendeu, sua voz estava rápida, quase ofegante, como sempre acontecia quando ele estava estressado. Ao fundo, eu ouvia o som surdo de um telefonema em um café, ou talvez o som de uma conversa de negócios. Ele parecia apressado, distante. Olá, mãe, está tudo bem? Perguntou ele. Respirei fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Então, lentamente comecei a lhe contar o que o Dr. Lewis havia me dito. A gravidade da situação, a necessidade de uma cirurgia de coração aberto, a fragilidade da minha condição. Eu esperava que ele parasse e fizesse perguntas, perguntasse como eu lidaria com aquilo que me tranquilizasse. Mas não foi o que aconteceu. Mãe, isso é sério? Você está bem? Ele respondeu, quase distraído. Senti meu coração afundar. Respondi que sim, que estava bem, mas que teria que passar por uma cirurgia em breve. Certo, ele disse rapidamente, nós cuidaremos disso. Então ele acrescentou, quase como se quisesse mudar de assunto. Candice e eu reservamos um cruzeiro para a primeira semana da sua cirurgia. Estamos conversando sobre isso há um ano. É importante para nós. Fiquei em silêncio por um momento, surpresa e magoada. Imaginei que meu filho me diria que me ajudaria, estaria lá por mim e cancelaria seus planos se necessário. Mas ele estava falando de uma viagem, um prazer pessoal, no exato momento em que eu estava prestes a passar por uma provação séria. Tentei explicar com a voz trêmula que precisava deles, que a presença deles seria um apoio essencial para mim, que a ausência deles naquele momento seria dolorosa,
Mas Jason o interrompeu num tom firme e definitivo. Não se preocupe, mãe. Há médicos e enfermeiros. Você não está sozinha. Não podemos cancelar esta viagem. Você vai ficar bem, tenho certeza. Eu não disse nada. Não queria insistir. A dor no meu peito não se devia apenas à minha dor no coração, mas ao imenso vazio que crescia entre nós. Aquela conversa deixou uma cicatriz invisível. No dia em que eu mais precisei dele, Jason já tinha escolhido estar em outro lugar, longe de mim, longe da minha luta. No dia 8 de maio, o dia temido finalmente chegou. Naquela manhã, dei entrada no hospital solitário, uma mala leve na mão, o coração pesado de ansiedade e cansaço. A equipe me recebeu com uma gentileza profissional que não conseguia preencher aquele imenso vazio dentro de mim. Na noite anterior à operação, mal consegui pregar os olhos. Deitada na minha cama de hospital, com a luz fraca mal filtrando pelas cortinas, minha mente estava a mil. Lembrei-me de todos aqueles anos de luta, de ser mãe solteira, o que exigiu tanta energia e sacrifício. Vi o rosto de Jason novamente, tão ocupado, tão distante, partindo em um cruzeiro com a esposa no exato momento em que eu estava prestes a enfrentar a batalha pela minha vida. Meus batimentos cardíacos, irregulares e cansados, pareciam ecoar no silêncio do quarto. Passei horas olhando para o teto, contando os minutos, imaginando como aquela operação mudaria o curso da minha vida. E acima de tudo, como eu conseguiria suportar a ausência daqueles que eu amava. Quando a equipe finalmente veio me buscar, apertei a mão da enfermeira, buscando um vislumbre de conforto em seus olhos. Mas por dentro, o medo surdo me consumia. As 5 longas horas de cirurgia passaram como uma névoa. Quando saí da sala de cirurgia, ainda fraco e com os olhos marejados, eu esperava no fundo por um chamado, uma mensagem, um sinal. Mas Jason não me ligou nenhuma vez. Nem uma palavra. Nem um pensamento audível. Mas eu sabia que ele estava lá longe, em um navio de cruzeiro ensolarado, tomando coquetéis em um convés luxuoso, cercado por amigos, longe do meu sofrimento. O único contato que recebi foi uma mensagem breve, quase fria, de Candice. Estamos pensando em você, descanse bem, beijos. Uma mensagem que soava vazia, impotente diante do que eu estava passando. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A dor física me confinou à cama, a medicação turvou minha mente e o medo do fracasso, medo da solidão, se intrometeu em cada momento. Todas as manhãs eu abria os olhos com a secreta esperança de ouvir meu telefone tocar. Todas as noites eu adormecia em silêncio, com o coração pesado. Naquele quarto de hospital, uma enfermeira gentil e paciente tornou-se meu pilar de força. Ela falava comigo com ternura, segurava minha mão quando a dor era insuportável, me ajudava a levantar, a me lavar e, aos poucos, a recuperar o controle do meu corpo. Uma voluntária vinha me visitar com frequência. Ela trazia um livro de poesias e lia versos que ora me faziam chorar, ora acendiam uma pequena chama de esperança. Mas a verdade estava lá, eu estava sozinho. Eu chorava silenciosamente cada vez que a porta se fechava, cada vez que os passos se afastavam, cada vez que ninguém olhava. Lamentei a ausência da mãe, a partida do filho, o tempo perdido e a sensação esmagadora de ser esquecido enquanto lutava para permanecer vivo. Ao chegar em casa, vindo do hospital, abri a porta com uma mistura de esperança e exaustão, mas o que senti ao cruzar a soleira foi um silêncio gélido e pesado. A casa não respirava mais vida nem calor familiar. Parecia suspensa em uma espera silenciosa, como se ela própria quisesse que eu fosse embora, que virasse a página de uma vez por todas. As paredes, antes repletas de risos e conversas animadas, agora ecoavam para mim com uma voz abafada e vazia. Cada cômodo me lembrava da ausência, cada objeto parecia carregar o peso de memórias fragmentadas. Parei na sala de estar, olhando para as fotos penduradas na parede e dispostas sobre os móveis. Essas imagens de aniversários, natais, momentos compartilhados entre Jason, Candice e eu, tocaram meu coração. Eu sabia que não podia mais permanecer prisioneira dessas memórias que estavam me fazendo tanto mal quanto bem. Então, com uma determinação renovada, comecei a tirá-las, uma por uma. Peguei cada moldura, cada foto, e as coloquei delicadamente em uma grande caixa de papelão. Não foi um ato de raiva, mas de proteção, como se eu estivesse abrigando esses momentos preciosos, longe da minha dor imediata. Em seguida, reuni todos os presentes, as cartas antigas, as pequenas lembranças que acumulei ao longo dos anos. Embrulhei cada item cuidadosamente, coloquei-os na mesma caixa e guardei-os num armário trancado, como se quisesse manter a memória deles à distância, mas sem nunca destruí-los. Então tomei uma decisão ainda mais radical, liguei para uma imobiliária. A voz profissional do corretor ecoou estranhamente na casa vazia.
Pedi para vender a casa. Aquela onde eu havia criado Jason, onde tínhamos vivido tantas festas, risadas e às vezes discussões. Esta casa que havia sido o cenário da minha vida, das minhas esperanças e decepções, estava prestes a se tornar um símbolo do passado, um capítulo que eu precisava encerrar para seguir em frente. Algumas semanas depois, deixei Chicago para me estabelecer em uma pequena cidade em Vermont, longe do barulho, da agitação e das memórias pesadas demais para suportar. Minha nova casa era modesta, uma pequena construção de madeira cercada por árvores altas e um jardim selvagem onde a natureza havia recuperado seus direitos. Era simples, acolhedora e tranquila. Eu precisava me reencontrar, me curar longe dos fantasmas do passado, neste refúgio que eu ia construindo pedra por pedra, dia após dia. Neste novo ambiente tranquilo, cercado pela natureza e longe da agitação da minha vida passada, redescobri uma paixão que havia deixado de lado durante anos: a pintura. No início, era simplesmente uma maneira de passar o tempo, uma forma de acalmar minha mente atormentada. Mas rapidamente cada pintura se tornou uma verdadeira válvula de escape. Com meus pincéis, deixei fluir para a tela todas as emoções que eu não conseguia expressar em palavras: a raiva opaca, a tristeza profunda, mas também essa nova força que crescia dentro de mim. Pintei mulheres a mulheres fortes e resilientes, muitas vezes marcadas pela dor, mas em processo de reconstrução. Rostos com olhares profundos, corações partidos que aos poucos recuperavam a capacidade de amar e ter esperança. Minhas cores eram ora sombrias, ora vibrantes, sempre sinceras. Essas obras, nascidas das minhas feridas e do meu renascimento, logo atraíram a atenção de uma galeria local. Os proprietários, tocados pela força e autenticidade das minhas pinturas, ofereceram-se para expô-las em seu espaço. Foi um momento decisivo. Ver meu trabalho reconhecido e ouvido me renovou a confiança. Gradualmente minha criatividade deixou de se limitar à pintura. Comecei a escrever. Primeiro, um diário, no qual registrei meus pensamentos, minha dor e minhas esperanças. Depois, incentivada por amigos e pelo profundo desejo de compartilhar minha história, comecei a escrever um livro. Este livro foi intitulado Amor Esquecido, Memórias de uma Mãe Ferida. Nele contei minha jornada, minha solidão, minhas lutas, minhas decepções, mas também minha resiliência e meu renascimento. Para minha surpresa, o livro foi recebido com intensa emoção. Recebi centenas de mensagens, cartas e ligações de mulheres de todo o país que haviam passado por experiências semelhantes: abandono, feridas familiares, traições silenciosas. Elas se identificaram com minhas palavras e encontraram na minha história força para enfrentar a própria dor. Essa partilha inesperada me deu uma nova vida, um novo sentido para a minha vida. Compreendi então que meu sofrimento poderia se tornar uma fonte de esperança para outros. Um dia, enquanto dava uma palestra para uma sala lotada sobre resiliência e força interior, meu celular vibrou no meu bolso. Os olhos da plateia estavam fixos em mim, atentos a cada palavra, a cada história que eu contava. Eu havia passado os últimos minutos descrevendo como havia transformado minha dor em força, como havia aprendido a me reconstruir apesar das feridas do meu passado. Respirei fundo e peguei. Foi Jason. Sua voz tremia, frágil, hesitante, quase quebrada pela emoção e pela culpa. Mãe, me desculpe. Eu não sabia o quanto você estava sofrendo. Eu não queria que você se sentisse sozinha. Cometemos um erro enorme. Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoaram dentro de mim como uma porta entreaberta para um possível perdão, uma chance de reconstrução. Ouvi em sua voz toda a dor, a vergonha, talvez até o medo de não ser perdoado. Mas eu tinha mudado. Eu não era mais a mãe disponível a qualquer hora, pronta para perdoar tudo incondicionalmente. Eu não era mais aquela que colocava as próprias necessidades de lado pelas necessidades dos outros. Eu tinha me tornado Helena, uma mulher que se escolheu, que aprendeu a viver para si, a estabelecer limites, a exigir respeito. Eu lhe respondi com calma e firmeza: Jason, eu ainda te amo. Mas o amor nem sempre é suficiente para consertar o que está quebrado. O que eu quero não é apenas um pedido de desculpas, mas respeito, presença, verdade. Não palavras, mas ações. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, então ele sussurrou baixinho: entendo. Esse momento foi um ponto de virada. Hoje, vivo uma vida cheia de paz e significado, uma vida que eu jamais teria imaginado alguns anos atrás. Toda semana organizo workshops para mulheres que, como eu, foram feridas por suas famílias, abandonadas ou incompreendidas. Esses encontros são muito mais do que simples reuniões, são espaços sagrados onde podemos compartilhar nossa dor sem julgamentos, onde aprendemos a curar corações partidos.
acalmar mentes atormentadas e reconstruir vidas frágeis. Acompanho essas mulheres no caminho da resiliência, oferecendo-lhes ferramentas para recuperar a autoconfiança, para se recuperarem, para se amarem apesar das suas feridas. Ver a sua transformação, o seu renascimento, tornou-se a minha maior fonte de alegria e orgulho. Quanto a Jason, nosso relacionamento é um trabalho diário em andamento, um processo lento, mas sincero. Dedicamos tempo com delicadeza e paciência para reconstruir esse vínculo rompido. Ele se tornou um homem diferente, mais atencioso, mais humilde, finalmente consciente do que sua ausência pode ter me custado. Ele aprende a ouvir, a entender, a estar presente sem esperar, sem condições. E eu me tornei Helena, uma mulher forte e orgulhosa que descobriu que a verdadeira força não vem dos outros, nem mesmo das circunstâncias, mas do amor que temos por nós mesmos. Amor incondicional, um amor que cura, que eleva, que liberta. Todos os dias me lembro de que, apesar das feridas do passado, posso escolher a paz, a dignidade, a luz. E é essa escolha que me dá forças para seguir em frente.